Já já tem inteligência artificial, já tem o povo fazendo pergunta pro Eduardo Ribeiro. Se você tem alguma pergunta sobre inteligência artificial, manda pra cá no Torpedão no 603-233-5200. Insuperável, aqui sempre melhor. Insuperável. Inteligência artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora a gente mergulha no tema inteligência artificial, que tem mudado a forma como todo mundo vê o mundo de hoje, né? Não só o empregador, como funcionários, cientistas, todo mundo. O episódio de hoje é uma linda homenagem às mulheres que fizeram parte do início da criação da inteligência artificial. Para falar sobre isso já está aqui ele que é engenheiro de software, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, criação da ciência da inteligência artificial. Criação e ciência, pioneiras do progresso. Hoje nós vamos explorar a trajetória de mulheres extraordinárias que mudaram os rumos da ciência, da tecnologia e da inteligência artificial muito antes desses campos serem amplamente reconhecidos ou acessíveis a elas. Vamos falar sobre Ada Lovelace, a visionária que escreveu o primeiro programa de computador no século XIX, Katherine Johnson, a mente brilhante por trás dos cálculos que levaram o homem ao espaço, e Barbara Kenwright, a engenheira que ajudou a lançar os alicerces da NASA. Essas mulheres desafiaram não apenas os limites da ciência, mas também as barreiras sociais da sua época. E hoje suas trajetórias nos lembram que a inovação é diversa, inclusiva e, acima de tudo, humana. Prepare-se para se inspirar. Ali no texto de introdução da produção aqui com o Eduardo Ribeiro, deixa eu te perguntar, por que Ada Lovelace é considerada a primeira programadora da história? Então, Eduardo, esse episódio de hoje é o meu favorito, por ter a oportunidade de poder conversar sobre essas três mulheres que fizeram a tecnologia que a gente usa hoje, entendeu? Foi incrível o que elas fizeram, eu sou fã número 1, acho simplesmente incrível. A Ada Lovelace, ela escreveu em 1843 o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. A história dela é triste e é interessante e faz até, como diz, faz até raiva na gente essa coisa do racismo, Eduardo. Olha só, a máquina analítica foi inventada por Charles Babbage. Essa máquina analítica era o seguinte: na época, no século XIX, inclusive até 1950 era assim, a palavra computador era feito por pessoas, existiam companhias que empregavam pessoas que entendiam de matemática para fazer cálculos. E geralmente era um saguão enorme, onde tinha várias mesas, e companhias como bancos, o governo mesmo, contratava esses computadores, que eram pessoas. Então, o Charles Babbage fez a primeira calculadora, pode dizer que ele é o inventor da calculadora. É uma máquina de engrenagens que você rodava uns dials e fazia a pergunta, né? 599 vezes 344 mil, e rodava uma net. Sim. E ele dava o resultado. Mas a Ada, ela viu que essa máquina que poderia fazer mais coisas, poderia receber instruções para poder fazer coisas diferentes, e várias coisas diferentes, a não ser, além de simplesmente colocar os dials lá no número que quisesse fazer. Mas a história dela, olha só, as dificuldades que ela passou. No século XIX, as mulheres não tinham acesso formal ao ensino superior. Eles não aceitavam mulheres em faculdades, especialmente na área de matemática e ciência. Era esperado que as meninas da alta sociedade aprendessem bordado, músicas e boas maneiras, não álgebra ou lógica. A mãe dela, Lady Byron, decidiu romper esse padrão e incentivou a filha a estudar matemática, como forma de controlar a imaginação poética herdada do pai dela. O pai dela era poeta, Lord Byron. Ela tinha vários professores, professores bons, famosos, mas enfrentava resistência por ser mulher.
e tinha que provar continuamente seu valor intelectual, Eduardo. A exclusão de currículos científicos, por exemplo, olha como colocava ela de lado, uma supermente, inteligência incrível. Sim. Apesar do talento que ela tinha, ela não pôde participar de sociedade científica nenhuma e nem de universidade, que eram exclusivamente para homens. Século XIX, olha só que Sim. palhaçada, né? Vamos dizer logo. Ela interagia por meio acadêmico, por correspondência com alguém escondido, às vezes um professor ou uma estudante, que queria conversar e eles trocavam correspondência. Foi assim que ela aprendeu as coisas, a chegar ao ponto de inventar o primeiro algoritmo, que era o que funcionava a Analytic Machine, do Charles Babbage. O trabalho dela foi visto mais como curiosidade feminina do que contribuição real à ciência. Nessa invenção dela da máquina, o que ela fez foi incrível. Eu vou explicar aqui o que ela inventou, que a gente usa até hoje, todos os dias. Quando o Charles Babbage anunciou a máquina dele, ele teve muito contrato, né, porque vai estar substituindo essas companhias que são computadores para a máquina poder fazer os cálculos. Ela apareceu com a ideia, no começo eles riram dela, não deram crédito, mas quando viram que podia acontecer, depois de teste, ela fazia uns cartõezinhos que o Bill Gates, por exemplo, programou o computador para demonstração, ainda com esses cartõezinhos, que tinha buraco neles, que programava a máquina para dar resultado. Eles tiveram de negociar com ela que ela não poderia aparecer nos livros, que ela que inventou aquilo, que ela podia aparecer como se fosse ajudante do Charles Babbage e teve uma contribuição. Mas mentira, foi ela que fez isso. O incrível que ela inventou, Eduardo, ela inventou uma coisa, uma disciplina na programação que se chama Condition Statement. Em português é declaração condicional. Isso é absolutamente incrível. Isso é o DNA, é o princípio de inteligência artificial, ainda mais para aprender. Como que funciona a declaração condicional? É como se a máquina constantemente perguntasse ela mesma se ela está correta no que ela está fazendo. Uau. Um exemplo simples, por exemplo, o termostato que você põe na parede para controlar a temperatura dentro da casa. O termostato, ele através de sensores, ele olha, por exemplo, você quer que mantenha a casa a 70 graus, né? Sim. E se a temperatura for acima de 70 graus, então a condição é que ela subiu acima, então liga o ar-condicionado. Aí vem outra condição. Se a temperatura voltou para os 70, desliga o ar-condicionado. Então, e por isso que se chama declaração condicional. É uma coisa que todos os programas se perguntam constante, principalmente inteligência artificial, para dar resposta a gente, para ver se está correto o que eles estão fazendo, para se autocorrigir se a gente fornecer input de volta e tudo, entendeu? Sim. Então, essa mulher, a gente vive com a tecnologia que ela inventou até hoje. Tudo que nós fazemos, entendeu, usa statement condition. É essencial para qualquer inteligência artificial para simular raciocínio. O condition statement é o início de raciocínio de máquinas. Ele permite, por exemplo, adaptação de cenários diferentes, como responder a entradas variáveis, de acordo com a condição, fornece a resposta correta. Ela foi incrível. Quero aconselhar um filme, Sim. Chama Ada, e está lá no site, no Artificial Routine, o trailer do filme para as pessoas poderem ver e assistir e ficar sabendo sobre a Ada Lovelace. E tá no Netflix, isso? Bem rapidinho. Não sei onde está. Okay. Eu achei o clipe, né, no YouTube. Certo. Qual foi o papel da Katherine Johnson nas missões da NASA? Katherine Johnson tem um outro filme, chama Hidden Figures. E, inclusive, tem até o Kevin Costner nesse filme. Eu coloquei lá também no Artificial Intelligence. Vai estar publicado algumas horas depois que a gente acabar o programa, que eu tenho que botar o vídeo lá. Então, a Katherine Johnson, ela era negra. Era uma mulher negra no sul segregado dos Estados Unidos, em 1918.
na Virgínia, né, exatamente na Virgínia. O estado era marcado por segregação racial legalizada, Eduardo. Uau. Era legal fazer isso com pessoas de cores, entendeu? Era mulher negra, ela enfrentava dupla barreira de gênero e raça, mesmo sendo muito boa em matemática. Desde a infância, ela teve que estudar em escolas separadas e com menos recursos. E tinha leis que suportavam isso, que ela não podia ir para a escola normais. O nome da lei chama Jim Crow Law. Sim. Aos 18 anos, ela formava em matemática e francês. Para uma mulher negra nessa época, isso foi um evento incrível, entendeu? A discriminação no trabalho. Ela começou tão cedo que nem o nome da NASA era NASA ainda, se chamava NACA, N-A-C-A. Depois foi mudado para NASA. Ela era uma computadora, exatamente como eu expliquei. Ela era uma pessoa que fazia cálculos para a NASA. E os cálculos que ela fazia, Eduardo, é absolutamente incrível, cara. Se você me pergunta qual trabalho que eu gostaria de estar fazendo, eu queria estar trabalhando para a NASA no EDL. EDL é Entry, Descent and Landing. Eu preciso explicar o que essa mulher fazia de cabeça, os cálculos que ela fazia de cabeça. Olha só, tem 2 departamentos na NASA, um é o JPL, é o Jet Propulsion Lab. O Jet Propulsion Lab é o que calcula aceleração, força, torque, né, e tudo que precisa para colocar um objeto em órbita. É muito difícil esse trabalho. E o IDL é mais difícil ainda, porque é o departamento, por exemplo, você vai mandar um foguete da Terra para Marte. Sim. É tão complicado. Marte demora 2 vezes mais o tempo que a Terra demora para circular no Sol. Então tem um momento a cada 2 anos que Marte está mais perto da Terra. O lançamento de um foguete precisa ser calculado onde Marte vai estar em 6 ou 8 meses de hoje, não onde Marte está agora. Eles têm que apontar para a direção no espaço onde está vazio e que Marte, em 6 ou 8 meses, vai estar lá naquela posição para encontrar com o foguete. Aí o IDL, as coisas que essa mulher calculava. IDL, a atmosfera da gente, por exemplo, a atmosfera é a generização das camadas. Tem várias. Nós vivemos na troposfera, que é entre 0 a 12 quilômetros de altura, de 12 a 50 a estratosfera, e tem outras, mesosfera, termosfera e exosfera. Todas essas camadas, elas têm uma resistência para qualquer objeto, por isso que um asteroide desintegra na entrada. Então, a Catherine, ela fazia cálculo para o John Glenn, era o primeiro astronauta americano a entrar em órbita, e ela calculava no quadro, na cabeça. Eu recomendo demais assistir esse filme, até com Kevin Costner, é muito bacana. Ela calculava, olha para você ver, o spacecraft do John Glenn circulava a Terra em 27 mil milhas por hora, 17 mil quilômetros por... Não, 27 mil quilômetros por hora, 17 mil milhas por hora. Ela precisa calcular o ângulo de entrada, o ângulo da desaceleração, para ele conseguir pousar em 5 milhas, um quadrado de 5 milhas, de onde o navio que está esperando ele para pegar ele. Porque se erra esses cálculos, ele podia pousar lá na Cordilheira dos Andes, ou então lá no Japão. Então, sim, a mulher fazia no quadro essas coisas, entendeu? É incrível. Eu vou parar aqui, que ainda tem mais um. Exato. Alex Santista está dizendo que esse filme da NASA é show, e ela e a equipe sofrendo preconceito por serem negras. Tá na Netflix, esse último filme. O Guilherme da Flórida está dizendo: manda as dicas da Dione, mas meu quadro preferido é inteligência artificial. Bom, quem foi Barbara Barbie Kenwright e por que ela é importante na história da tecnologia? Temos 3 minutos. Então, ela também teve que lutar bastante pelos direitos dela, né? Ela entrou num campo exclusivamente masculino. Em 1930, ela foi a primeira mulher contratada pelo Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, que eu acabei de falar. Na época era setor de Instituto de Tecnologia da Califórnia, de novo, de computadores humanos. Essa mulher,
os últimos, o Barack Obama até deu um prêmio para ela enquanto ela era viva ainda, ela já faleceu. Mas para você ter uma ideia, ela fez todos os cálculos e tem foto dela, muito legal, em páginas, um monte de páginas mais alto do que ela, dos cálculos que ela fez para o programa da Apollo, os foguetes da Apollo para pousar na Lua e essas coisas todas, entendeu? Os detalhes estão lá no website, nós estamos tendo tempo suficiente, mas visita a página que tem muitos detalhes lá sobre a vida dessas mulheres, é muito bacana. Então, qual página que as pessoas podem pegar mais informação? É artificialroutine.com ou então em português, rotinaartificial.com, que vai ser direcionado para o Artificial Routine. Qual a ligação dessas 3 mulheres com a inteligência artificial hoje? Olha, basicamente tudo que elas fizeram foi o princípio para a lógica e pensamento artificial de hoje. O que elas faziam no quadro, o que elas escreviam, foi onde os programadores de hoje tenta pensar igual elas, como que elas conseguiam fazer isso, vamos fazer uma máquina que faz isso. Eu digo com maior, de verdade, eu gosto demais da história delas. Elas são as mães da inteligência artificial, na minha opinião, Eduardo. Mulheres que não tiveram a recompensa merecida, entendeu? E extremamente inteligente e muito não reconhecida. É um orgulho enorme para mim poder falar delas aqui, porque elas eram o máximo, elas eram demais mesmo. Com certeza. A Beatriz está dizendo que recomenda esse filme. As mulheres tinham que andar embaixo para usar o banheiro, porque não podia usar os banheiros dos brancos. É impressionante essa parte da história. Bom, não dá tempo para mais nada. Eduardo Ribeiro, muito obrigado por mais uma aula de inteligência artificial através da história dessas mulheres. Desejo a você um bom final de semana. Obrigado a você, Eduardo, para vocês também. Obrigado a todo mundo que acompanhou durante a semana toda. Tenha um ótimo final de semana. Passem tempo de qualidade com a família, porque família realmente não é eterna. Bom final de semana. Eu volto na segunda. Fiquem com Deus. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10 anos no ar. Rádio Insuperável 2 e 3. Algo grande